Sejam bem-vindos ao nosso episódio do Perguntando Teologia. Estamos aqui novamente com nosso amigo Tiago. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Marcelo, e você? Tudo jóia. Tiago, então hoje temos uma pergunta bem bacana. E a pergunta é a seguinte: por que Jesus usava tantas parábolas para transmitir os seus ensinos? É interessante essa pergunta, Marcelo, porque de fato, quando a gente vai para os evangelhos, a gente percebe que Jesus usava muitas parábolas, para ensinar. E esse estilo de ensino não é um estilo que a gente encontra de modo tão abundante em outras pessoas, além de Jesus. Claro que a gente encontra, sim, dentro das escrituras, por exemplo, Paulo usa parábolas, os profetas também usam, mas a intensidade com a qual Jesus se vale desse tipo de texto, esse tipo de narrativa, as parábolas para ensinar, de fato merece um destaque e chama a nossa atenção, especialmente nos evangelhos sinóticos. Sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e eles recebem esse nome por ter uma certa similaridade, eles são parecidos nas suas narrativas, nos seus ensinamentos, na forma como eles contam a vida de Jesus. João, por outro lado, é um tanto quanto diferente. Então, em João, a gente já encontra mais ensinamentos de Jesus diretos, como as suas palavras aos discípulos, especialmente João se concentra nas últimas semanas do ministério de Jesus, mas os sinóticos trazem bastante parábolas. E é uma pergunta interessante, porque existe uma razão para isso, existe um porquê das parábolas. Ô Tiago, mas antes da gente se aprofundar nessa questão, vem a pergunta: o que seriam as parábolas? Então, as parábolas são aquelas histórias que Jesus contava que pretendiam ser mais do que uma história, Então, por exemplo, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, a parábola do grão de mostarda, quando Jesus conta todas essas histórias, nós estamos diante de parábolas. Se a gente for pensar na nossa língua portuguesa hoje, talvez o estilo literário mais parecido que a gente tem com parábolas são as fábulas, Aquelas fábulas como a raposa, a cigarra e a formiga, e essas fábulas que a gente estudava no colégio, que no final sempre tinha uma lição de moral. Existe uma aproximação bem grande entre esses dois estilos literários, mas com algumas diferenças importantes. Quais são? Quando a gente estuda uma fábula, a gente percebe que a fábula ela foi criada, ela foi inventada, certo? Então, a história, por exemplo, da raposa com a formiga, ela foi criada por alguém. A parábola também é criada. Então, nisso as duas são parecidas. Fábula é criada, a parábola também é criada. Por exemplo, nós não vamos encontrar com o filho pródigo nos céus, não é? Por quê? Porque ele não é um personagem real, ele é fruto de uma parábola criada por Jesus. Da mesma forma, a fábula é criada porque ela pretende ensinar alguma coisa. Assim como a parábola também, ela é criada para ensinar alguma coisa. Então, é sempre uma história que é construída, que é criada e que tem algo a ensinar e que pretende ensinar alguma coisa. Mas o que é importante a gente observar aqui? A distinção entre fábula e parábola é que a fábula, ela sempre busca aquilo que é fantástico. Por isso que na fábula a cigarra fala, a cigarra canta, a formiga fala, a formiga trabalha, a cigarra toca violão, ou seja, são coisas fantásticas, coisas que não acontecem, são coisas do imaginário. Então, a fábula se usa desse tipo de artifício. A parábola não. A parábola, por outro lado, ela sempre vai usar de coisas cotidianas. Então, quando Jesus fala sobre plantação, sobre semente, quando ele traz essas coisas para compor a sua parábola, para criar uma parábola, nós percebemos que ele sempre está partindo do cotidiano, daquilo que é comum para as pessoas que estão ouvindo. E o cotidiano é o oposto daquilo que é extraordinário, daquilo que é fantástico, Então a fábula, as duas são criadas, mas a fábula vai para uma coisa mais fantástica e impossível de acontecer, enquanto a parábola também não aconteceu, mas facilmente aquilo poderia ter acontecido porque é retirado da vida cotidiana das pessoas que estão ouvindo. E Jesus gostava muito de usar, de fato, esses tipos de história. Os evangelhos trazem pra gente, existe uma divergência em quais seriam as parábolas e quais não seriam, porque algumas são bem pequenas, mas são cerca de 60 parábolas, mais ou menos, que nós temos nos evangelhos, e isso é um número significativo. Então, voltando para a pergunta principal, por que Jesus usava tantas parábolas para transmitir os seus ensinos? Existem pelo menos duas situações que a gente pode destacar aqui, Marcelo.
Primeiro que a gente vai observar que algumas das parábolas que Jesus contava, elas sempre vão trazer a palavrinha como ali no meio. Então Jesus fala assim, por exemplo, o reino dos céus é como, e ele conta uma parábola em cima disso. Esse aspecto de comparação é um aspecto pedagógico de você tentar ensinar algo que está acima do entendimento das pessoas a partir de uma coisa que elas podem entender. Então, quando Jesus fala o reino dos céus é como um grão de mostarda, as pessoas não sabem o que é o reino dos céus. Jesus está ensinando o que é. Jesus está trazendo esse tipo de conhecimento para elas. Mas para chegar no desconhecido, ele parte daquilo que é conhecido. Por isso o como, a comparação. Então, é claro que o reino dos céus não é uma semente de mostarda, mas é como. Ele vai retirar algum aspecto daquilo que as pessoas conhecem sobre a semente de mostarda para ensiná-las a respeito do reino dos céus. E aí depois ele vai dizer, olha, o reino dos céus é como um homem que encontrou uma pérola de grande valor. O reino dos céus também não é esse homem, também não é essa pérola, mas é como. E ele vai destacar o valor de alguém que troca tudo aquilo que tem por algo muito maior que aquilo que encontrou, uma situação desse homem. Então, num primeiro momento, Jesus vai usar muito as parábolas para elucidar, para usar o cotidiano, para usar aquilo que as pessoas conhecem, para mostrá-las aquilo que elas não conhecem. E nesse primeiro momento, que vai coincidir, a gente já comentou aqui em perguntas anteriores, não é, que Jesus teve fases no seu ministério, e a primeira fase era quando ele estava tornando o seu ministério de fato conhecido pelas pessoas, anunciando a mensagem do reino de Deus. Nesse momento do ministério, Jesus utilizava mais as parábolas para esse tipo de fim, para mostrar como era o reino dos céus, para ensinar. Mas existe uma virada, existe um momento no ministério de Jesus a partir do qual ele passa a se focar nos discípulos. Uma vez que a sua mensagem é rejeitada pela multidão e a multidão demonstra que tem interesses muito alheios aos interesses de Jesus, ela não está interessada na mensagem de Jesus e sim naquilo que ela espera que Jesus faça por ela, não é a multidão. Então Jesus começa a se concentrar nos discípulos. E ao se concentrar nos discípulos, ele destaca para a gente, Mateus 13 é onde a gente encontra essa explicação, ele destaca para a gente o porquê que ele usava parábolas. Então os discípulos perguntam, os discípulos fazem essa pergunta, falam, Senhor, por que o Senhor usa tanta parábolas para ensinar? E aí Jesus destaca para eles o aspecto enigmático das parábolas. Por quê? Porque a parábola ela tem um ensino moral, como nós falamos, não é? Assim como a fábula traz lá no final uma lição de moral, a parábola também é criada não porque ela pretende ser uma história divertida, uma história interessante, mas porque ela quer ensinar alguma coisa, porque existe algum ensinamento teológico, algum ensinamento moral que a parábola pretende transmitir. Só que quando eu leio uma fábula e eu quero saber qual que é o ensinamento daquela fábula, é muito simples. Eu vou no final da fábula e no final da fábula está escrito lá lição de moral, e aí eu sei qual é a lição de moral que aquela fábula quer me transmitir. Na parábola não tem isso. A parábola é uma forma de ensino, mas que é dividida em dois, porque uma coisa é aquilo que é contado e outra coisa é o significado. E por ser dividido em dois, a parábola dá para Jesus a possibilidade de contar a história para todo mundo, mas reservar o significado para alguns, percebe? É isso que Jesus passa a fazer na segunda parte do seu ministério. Então, se no começo ele usa aquelas parábolas do tipo, olha, o reino dos céus é como, e ele pretende explicar, nessa segunda fase, que ele está mais interessado em alcançar apenas os discípulos ou algum grupo específico, ele usa as parábolas com essa nova intenção. Aqui, quando eu estou explicando para alguns alunos meus, adolescentes, sobre as parábolas de Jesus, a gente sempre recorre à questão da piada interna, para eles entenderem. Piada interna é aquilo que a gente conta, uma piada que a gente conta. Quando você conta uma piada, todo mundo vai entender e vão achar bom ou não aquela piada. Mas as pessoas que estão envolvidas naquela piada interna, ou seja, quem conhece o contexto, quem conhece o porquê, quem sabe o que você falou e por que você falou, elas vão achar mais graça. Então, uma piada interna é aquela piada que você conta para 20 pessoas e todo mundo acha interessante e ri, mas 5 pessoas ali sabem exatamente do que você estava falando e elas vão achar que é o mais interessante. Parábola tem esse mesmo tipo de efeito. Por quê? Porque Jesus pode contar uma história sobre um homem que tinha 2 filhos
Um filho foi, se perdeu, saiu de casa, ofendeu seu pai, gastou tudo que tinha e depois voltou para ser um servo e foi bem recebido pelo pai, enquanto o outro filho que ficou em casa não quis receber o irmão e achou injusta toda aquela situação. E Jesus conta essa parábola. E todo mundo entende essa parábola, porque é uma história simples de entender. E é uma história que você consegue saber o que é que aconteceu ali, tem uma narrativa interessante, então ok, todo mundo entende. Mas os fariseus que estão ali, eles entendem aquela parábola de verdade, porque eles vão entender não apenas a história de dois filhos, mas eles vão virar para Jesus e falar, então ele quer dizer que nós somos os irmãos mais velhos, que não recebemos os mais novos que estão se aproximando do reino de Deus. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando você pega essa parábola que a gente está comentando agora, de Lucas 15, que é a parábola do filho perdido, ela está junto com um contexto de outras parábolas, da ovelha perdida e também da moeda perdida. E essas três parábolas que elas se encontram no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, antes de Lucas contar essas parábolas, ele diz o seguinte, eu vou ler os primeiros versículos. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e o mestre da lei o criticavam, dizendo, este homem recebe pecadores. Então Jesus lhes contou essa parábola. Percebe que as parábolas que Jesus vai contar, da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido, elas têm um contexto. E qual que é o contexto? Os publicanos, os pecadores, aqueles rejeitados, aqueles que são tidos como pessoas que não levam Deus a sério, eles estão se achegando a Jesus. Eles estão se aproximando, ouvindo a mensagem do reino, ouvindo a mensagem de Jesus, mas os fariseus não estão gostando daquela história. E os mestres da lei também não estão gostando, estão criticando Jesus, falando, mas esse Jesus aí recebe os pecadores. E então Jesus conta as parábolas. Ou seja, a parábola não é solta, ela é uma resposta àquilo que esses homens estão pensando, à sua crítica a Jesus por estar recebendo os pecadores. Por isso que essas parábolas vão sempre falar sobre a alegria que existe quando se encontra aquilo que estava perdido. A alegria de um homem que encontrou uma ovelha perdida, a alegria de uma mulher que encontrou uma moeda perdida, a alegria de um pai que encontrou um filho perdido. O tema dessas parábolas é alegria por aquilo que estava perdido e foi encontrado. Por isso que todo mundo sai dali e volta para casa falando, hoje foi legal, Jesus contou 3 histórias sobre a mulher, sobre o pastor, sobre o pai, mas os fariseus sabem que Jesus contou muito mais do que isso. Ele contou uma história que trazia uma acusação direta para eles, porque eles não estavam se alegrando por ser encontrado aqueles que estavam perdidos. Eles não estavam se alegrando pelos pecadores perdidos que estavam se aproximando para conhecer, para se reaproximar do Senhor por meio da mensagem de Jesus. E isso vai acontecer com todas as outras parábolas. É claro que em algumas o sentido vai estar mais fácil de entendermos, em outras o sentido vai estar mais oculto. Em algum momento, por exemplo, Jesus reservava a revelação da parábola, o significado da parábola, para explicar depois para os seus discípulos em oculto. Por quê? Justamente porque a parábola dá essa possibilidade para Jesus, funciona como esse tipo de ferramenta. Ela tem 2 níveis. Em um primeiro nível, todo mundo entende a história, mas enquanto conta uma história, Jesus consegue alcançar mais especificamente um grupo, e aquele grupo vai entender não apenas a história, como um ensinamento que está por detrás dela também. Então, a parábola que ocasiona esse questionamento dos discípulos, de por que usas tantas parábolas, é a parábola dos tipos de solo, que Jesus conta sobre o homem que saiu a semear, uma semente caiu à beira do caminho, outra em terreno cheio de pedras, outra no meio dos espinhos e outra em terra boa. E os discípulos perguntam para Jesus depois qual que é o significado daquela parábola. Então, a gente não está dizendo aqui que todas as parábolas Jesus queria ensinar o significado apenas para os discípulos. A gente acabou de comentar, por exemplo, do filho pródigo, que o objetivo, o público-alvo, vamos colocar assim, eram os fariseus e os mestres da lei. Mas a resposta para essa pergunta é por que Jesus usava tantas parábolas? Então, resumindo o que a gente comentou aqui, em um primeiro momento do seu ministério, ele usa para tornar clara a mensagem sobre o que é o reino de Deus. Então ele vai fazer aquelas comparações. O reino de Deus é como, não é? Então, nesse primeiro momento, ele usa para elucidar o ensinamento para as multidões. No segundo momento do seu ministério, ele vai usar as parábolas justamente para direcionar o seu ensino. Então, ele é sempre cercado de multidões e as multidões querem ouvi-los, e ele consegue falar algo que sacia as multidões, mas que ao mesmo tempo vai fundo no coração de quem está preparado para ouvir, no coração de quem ele pretende alcançar. E não sempre como crítica, às vezes como crítica, como a parábola do filho pródigo aos fariseus,
às vezes como ensinamento, como a parábola dos tipos de solo aos discípulos, às vezes como um estímulo, como a parábola do publicano e do fariseu, que o publicano tem a sua oração atendida e respondida. Então, percebe que Jesus tem uma variedade ali naquilo que ele vai usar como instrumento e como ferramenta, como objetivo, mas porque as parábolas dão essa possibilidade para ele de, enquanto fala com multidões, direcionar o seu ensinamento especificamente para aqueles a quem ele pretende atingir. Então, Tiago, existe alguma forma, alguma dica, alguma sugestão, no momento que a gente está estudando as parábolas, para a gente poder entender com mais facilidade? Existe, e isso é bem interessante porque assim, ó, é uma coisa sutil, mas quase sempre isso vai estar lá, que é a seguinte: quando você estudar uma parábola, observe que o evangelista quase sempre vai contar para você quem eram as pessoas que estavam ouvindo Jesus. O texto de Lucas 15 que a gente leu, ele conta, não é? Ele fala, olha, estavam reunidos os pecadores, os publicanos ouvindo Jesus, mas também estavam reunidos os fariseus, os mestres da lei, criticando Jesus. Então ele dá pra gente qual era o cenário. E isso também acontece em diversas outras parábolas. Então ele fala assim: quando os discípulos perguntaram para Jesus sobre o fim dos tempos, contou-lhes esta parábola. Certa vez, diante dos fariseus que acusavam Jesus de fazer tal coisa, contou-lhes essas parábolas. Então, a dica é sempre você voltar para o início da parábola, antes dela, para perceber que o evangelista quase sempre mesmo, vai nos situar e nos colocar, olha, Jesus estava contando esta parábola quando isso aconteceu. Este era o cenário, estas eram as pessoas que estavam ouvindo. E por que ele vai dar essa dica ou esse panorama de quem eram as pessoas que estavam ouvindo? Porque isso faz diferença para a gente entender qual é o sentido da parábola. Então eu sei que quando ele conta aquela parábola é porque tinha fariseu ouvindo. Ou quando ele conta aquela parábola é porque tinha pessoas que estavam buscando ele por causa de cura. Quando ele conta essa parábola é porque os discípulos estavam fazendo tal e tal coisa. Então a sugestão sempre é: volta no contexto e tenta absorver o que é que o texto do evangelista está trazendo de informação para a gente sobre em qual momento aquela parábola está sendo contada. Isso vai ajudar a gente a perceber com mais clareza por que Jesus conta e qual que era o objetivo dele ao trazer essa parábola. Então, Tiago, mais uma vez a gente agradece pela explicação, pelo tempo que foi disponibilizado. Agradecemos também todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Até a próxima, pessoal. Mandem suas perguntas e obrigado, Marcelo, pelo nosso tempo aqui hoje. Abraço a todos.